Olá pessoal, vamos corrigir e comentar a questão número 3, cobrada na OBMEP 2014, segunda fase nível 3. Trata-se de uma questão envolvendo geometria plana e geometria espacial, especificamente planificação e teorema de Pitágoras. Uma caixa retangular tem dimensões 60 por 24 por 24 de altura em centímetros. Uma aranha A e uma mosca M estão nas faces laterais quadradas dessa caixa. Tanto a mosca quanto a aranha estão à mesma distância das outras duas faces laterais. A aranha está a uma distância de 2 centímetros da base, enquanto a mosca está a uma distância de 2 centímetros do topo. Andando sobre a superfície da caixa, a aranha pode percorrer vários caminhos para chegar até a mosca, mas sempre escolhe algum que esteja sobre a reta em alguma planificação da caixa. Na figura vemos dois desses caminhos, um vermelho e o outro azul, e suas respectivas planificações. Item A. Qual é a distância que a aranha irá percorrer seguindo o caminho vermelho? Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar esse item A e, na sequência, faça a comparação com a proposta de solução que eu apresento a partir de agora. Existem vários tipos de planificação e uma delas é a planificação onde a gente tem aqui a base, que está de cinza. Essa aresta ela está associada a essa face quadrada e a base, então vai ser essa face lateral esquerda. Com giro de 90 graus, a gente planifica ela estando aqui. Foi mencionado no texto que a aranha está a 2 centímetros da base e está à mesma distância das duas faces laterais, das outras duas. Então ela vai estar a 12 centímetros da parte da face lateral do fundo e também a 12 centímetros da face lateral da frente, já que essa medida dessa aresta é 24 centímetros. Muito bem. E aí, continuando a planificação, essa face lateral direita também com giro de 90 graus, nessa direção, ela vai estar aqui. Sobraram as duas faces. Esta aqui vai ser a face lateral dos fundos, porque ela tem essa aresta em comum com a base. Então, aqui a aresta comum com a base vai ser a face lateral. E o topo também foi feito essa rotação de 90 graus para que fique nessa posição. Ele solicita a distância de A até M. Para a gente calcular a distância de A até M, vamos pensar, por exemplo, de A ela desce até ficar na base, vamos chamar de ponto B, e aqui percorre todo o comprimento da caixa na base, ponto C. Então vamos marcar esses pontos aqui. Aqui está o ponto B, percorrendo todo o comprimento na base, ponto C, e depois ponto M. E aí fica fácil a gente perceber que essa distância de A até B, ela será 2 centímetros na planificação, a distância de B até C, 60 centímetros, que é o comprimento da caixa, pois ela sobe, mas na planificação tem que desconsiderar esses 2 centímetros. A altura da caixa é 24 menos 2, a distância de C até M vai ser 22 centímetros. Temos que desconsiderar esses dois, que é do ponto M, até finalizar aqui a aresta, já que essa face ela é quadrada, 24 por 24. E aí a distância da trajetória da linha que está em vermelho vai ser a soma de AB mais AC mais CM. Então vai ficar 2 mais 60 mais 22. Essa distância da trajetória dessa linha da aranha que percorre em vermelho é igual a 82, 60 mais 22, 82, mais 2, 84 centímetros. Essa, portanto, é a resposta do item A. Ok? Item B. Desenhe na caixa a trajetória correspondente ao caminho indicado em verde
na planificação, marcando os pontos P, Q, R e S, onde essa trajetória intersecta as arestas da caixa. Veja que é uma outra planificação diferente da anterior, e aí eu sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar essa questão e na sequência faça a comparação com a proposta de solução que eu apresento a partir de agora. No item B, ele solicita apenas o desenho da trajetória de verde. Então, vamos pensar primeiro na planificação. A planificação dessa face lateral à esquerda quadrada, de fato, vai ser girada aqui uma rotação de 90 graus e ela vai estar apoiada aqui junto com a base, ok? A parte da face lateral da frente, a mesma coisa, ela girando aqui 90 graus, apoia-se nessa situação em relação à base. Então até aí a planificação era exatamente igual à do item A. Porém agora, ao invés de pegar essa face lateral quadrada e deitar ela nessa situação, ela vai acompanhar o topo. Agora ela vai estar associada ao topo. Então perceba que a face lateral dos fundos também será virada para lá, 90 graus, tanto é que essa aresta é a aresta que está associada à face lateral dos fundos e à base. E por fim, o topo também associa aqui a essa face lateral e também aí tomar o cuidado nessa face quadrada, que ela não vira mais nessa direção, e sim na direção contrária. E aí a gente vai ter que ter o cuidado nessa trajetória, vamos pensar cada uma dessas trajetórias ponto a ponto. Muito bem. Uma observação. Perceba que o ponto P ele está um pouquinho acima da metade da aresta aqui, que é 24, na base. Então perceba que a trajetória de A até P não pode ser na metade, e sim mais acima. Então o ponto P está um pouquinho mais acima. Então podemos marcar esse ponto C. Aqui temos a metade, então vamos pensar que o ponto C esteja aqui. E aí a gente já pode pensar na trajetória de A até C. Se você fosse na metade, seria aqui. A gente percebe que está um pouquinho acima da metade. Muito bem. Agora a aranha vai deslocar na base. E aonde está o ponto Q? A gente pode perceber também que o ponto Q ele está um pouquinho à esquerda aqui na metade. Vamos pensar que a metade esteja aqui, aí aqui vai ser tudo 60, aqui 30. Obviamente ele não pede as medidas, mas é aproximado. Então veja que aqui é a quarta parte. Então esse ponto aqui está bem antes da metade nessa aresta da base. Se a metade está aqui, mais ou menos aqui um quarto dela, né? Temos aqui a metade e aqui a outra parte, um quarto, aproximadamente. Aqui então vai ser o ponto Q. E aí a trajetória é mais fácil de organizar. A aranha agora está no ponto Q. Agora a aranha vai deslocar na parte da face lateral dos fundos, até R. Pelo mesmo raciocínio, veja que lá na face lateral temos aqui a metade, aqui a parte que representa um quarto aproximadamente. Então o R vai estar muito próximo desse ponto que eu vou marcar ponto T. E aonde está aquele ponto T aqui? Cuidado, não é esse ponto aqui. Muitos poderiam pensar que é esse. Porque o ponto T, ele vai estar associado à face lateral dos fundos, ao topo e também à face quadrada. E esse ponto está então aqui. Porque esse ponto ele vai estar presente na face quadrada, vai estar presente na face lateral dos fundos e está também presente na face do topo. Então esse é o ponto T. Então perceba que o ponto R está bem próximo do ponto T na face lateral dos fundos. Face lateral dos fundos é essa. Então se eu penso aqui na metade, que é a quarta parte, então o ponto R vai estar aproximadamente nessa posição. E aí fica fácil da gente ligar a trajetória de Q a R. Talvez a parte que seja talvez um pouquinho mais
elaborada aqui na argumentação é para onde a gente vai agora? Mais para cima ou mais para baixo? E aí por isso que o ponto T será uma boa referência para a gente. Veja que esse ponto S está bem próximo do ponto T, um pouquinho abaixo da metade. Se você fosse pensar um pouquinho abaixo da metade, você marcaria aqui e está errado. Esse ponto, vou até fazer aqui para depois a gente apaga, esse ponto S não pode estar aqui, mais abaixo da metade. Por quê? Porque a planificação foi agora nessa direção. Então o ponto S não vai estar aqui porque ele está longe do ponto T. E o ponto S a gente sabe que está mais próximo de T, um pouquinho abaixo da metade. Então a gente percebe que o ponto S não vai estar aqui, e sim, aqui temos, por exemplo, a metade, então um pouquinho acima, aqui o ponto S, e a gente finaliza a questão com essa ideia em relação a essas distâncias aproximadas, porque não foi pedido o tamanho, foi pedido apenas o desenho da trajetória, e depois de S para M, a aranha finaliza a sua trajetória. Então essa é uma possível trajetória. Essa planificação não é única. Eu poderia, por exemplo, ter uma planificação que vai estar associada com esse desenho, mas aí a gente poderia virar essa caixa, ou seja, uma forma diferente de apresentar. E aí a trajetória seria o contrário, seria para cá, né? Porque a gente está olhando nos fundos. Mas como ele pediu o desenho de uma trajetória, essa é uma. Mas quem desenhou para o lado de cá também está correto. Basta a gente visualizar de uma maneira diferente. Aqui a gente está olhando essa face de frente. Mas quem está do lado de lá vai ter uma outra visualização. E aí eu posso ter a mesma planificação com uma trajetória diferente dessa, mas que na verdade é só questão de visualização. Ok? Item C. Em qual dos três caminhos, vermelho, azul ou verde, a aranha andará menos? Justifique sua resposta. Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar esse item C e na sequência faça a comparação com a proposta de solução que eu apresento a partir de agora. Então, vamos pensar aqui, vamos separar essas três trajetórias e tentar organizar a nossa solução nesse espaço que a gente tem. Para a trajetória de vermelho, a gente já calculou no item A. Essa distância de A até M, essa distância D vai ser 84. Isso já foi calculado. Agora nós temos a planificação azul. Foi uma planificação, a gente pode até organizar a planificação, mas não tem necessidade, que basta a gente aplicar agora o teorema de Pitágoras. E veja, nós precisamos dessa distância D. E aí a gente fecha aqui um triângulo retângulo, de A até esse ponto, que eu vou marcar aqui, formando aqui um ângulo reto. Então vamos chamar esse ponto de ponto AM. Nós não temos aqui ponto B, então vamos chamar de ponto B. Agora, nós podemos aplicar o teorema de Pitágoras, mas precisamos saber a distância de A até B e de B até M. Então, D ao quadrado vai ser igual a distância de A até B. Veja que aqui é 2, podemos até fazer de forma separada, aqui 2 centímetros, de A até chegar nessa aresta, aqui mais 60 centímetros, e veja, M está à metade dessas duas arestas. Se tudo é 24, aqui vai ser 12 centímetros. Vamos aproveitar e verificar qual é a distância de M até essa aresta. A gente tem que considerar esses 2 centímetros até o topo, então vai ser 22 centímetros até aqui, e depois mais 12 centímetros. Muito bem, então, de A até B, 60 com 12, 72, mais 2, 74 ao quadrado, mais 12 mais 22, 36.
204 ao quadrado. Só recapitulando aqui, 60 mais 2, 62, mais 12, 74. 12 com mais 22, 34. Ok, depois a gente faz esse cálculo. Vamos pensar agora nessa distância de A até M, vamos chamar de D verde. E aí a gente vai também fechar aqui um triângulo retângulo, de A até um determinado ponto, muito próximo aqui dessa aresta, e daqui até aqui, obviamente formando 90 graus. Vou chamar esse ponto, por exemplo, de ponto C, já que a gente não tem aqui ainda um ponto C. Então, essa distância ao quadrado será igual a... Qual vai ser a distância de A até C? Aqui, de A até a aresta, 2 centímetros. O comprimento da caixa, 60 centímetros. E a mosca está aqui a 2 centímetros. No caso aqui do topo, né? Então, essa medida é 2. Então, essa distância vai ser 64 ao quadrado. E a parte aqui desse cateto, aqui 12 centímetros, já que ela está à metade. Aqui mais 24 centímetros. E depois mais a metade, 12 centímetros. Então, 24 é a aresta toda, daqui até aqui é a metade, de 24 é 12, daqui até aqui o M também é metade, 12, então 12 mais 12, 24, com mais 24, 48. Então, vamos começar com a distância azul, distância da trajetória azul. D ao quadrado vai ser 74 vezes 74. Posso fazer 70 mais 4, que multiplica 70 mais 4. Mas posso fazer o algoritmo colocando 74 vezes 74, multiplicando unidade por unidade, tanto faz. 70 vezes 70, 4.900, mais 70 vezes 4, 280, 4 vezes 70 mais 280, ou seja, mais 560, mais 4 vezes 4, 16. É uma forma, talvez, alternativa que facilita aqui o seu cálculo, por quê? 4.900 com 560 vai dar 5.460. 5.460 mais 16, 460 mais 16, 5.476. Óbvio, se você fizer 74 vezes 74, você vai obter o mesmo resultado. Preciso agora 34 vezes 34. Posso novamente fazer 30 mais 4, que é 34, e 30 mais 4. 30 vezes 30, 900. 30 vezes 4, 120. 4 vezes 30, 120. Então, mais 240. Mais 16. E aí eu vou ter 1.140. 1.140. 1.140 mais 16, 1.156. E aí somaremos 5.476 com 1.156. 6 com 6, 12 vai 1, já temos esse resultado, então vale a pena a gente somar agora centenas. 5 mais 7, 12, 12 mais 1, 13, vai 1 também. 1 mais 4, 5 mais 1, 6, e 5 mais 1, 6. Significa que essa distância da trajetória azul será a raiz quadrada de 6.632 centímetros. Muito bem. Agora vamos para a parte verde. Distância ao quadrado vai ser 64 vezes 64. Então, essa parte talvez que dê mais trabalho nesse exercício. 64 vezes 64. 60 vezes 60, 3.600, mais 60 vezes 4, 240. 4 vezes 60 mais 240, portanto,
480 mais 16. Aqui vai ser 4.080, 4.080 mais 16, 4.096. Então, 4.096 e mais 48 vezes 48. Vou fazer aqui, para facilitar aqui a nossa organização. Então, se é 48, eu posso pensar em 40 mais 8, 40 mais 8. 40 vezes 40, 1.600. 40 vezes 8, 320. 40 vezes 8, 320. Ou seja, 320 mais 320, 640. Mais 64. Então, temos 4, fazendo aqui diferente. 10 vai 1, 13 vai 1, 2.304. Significa que D ao quadrado vai ser 4 com 6, 10 vai 1, 10 e 0, 10 vai 1, 3 com mais 1, 4, 6.400. Raiz quadrada de 6.400. Eu não vou precisar resolver essa raiz, apesar que ela vale 80, já sabemos que é menos do que 84. O problema é essa aqui. Então a gente pode usar a estratégia de deixar essa raiz aqui 6.400, essa raiz 6.632, e agora a gente pode elevar ao quadrado o 84, porque aí a gente vai ter também a raiz quadrada, né, de um determinado número que resulta em 84. Então eu vou fazer 80 mais 4, que multiplica 80 mais 4. 8 vezes 8, 64. Então dá 6.400. 80 vezes 4, 320. Com mais 320, 640. Com mais 16. Então 6, 5, 10 vai 1, 7.056. Significa que D ao quadrado é 7.056. Portanto, se eu extraio a raiz de 7.056 centímetros, vou melhorar esse número 6, vou cortar aqui o 7, apesar que só para ficar fácil de entender aqui, que é maior que 6.000. Então perceba que essa distância, se eu tiro a raiz quadrada dela, é 84. Se eu tiro a raiz de 6.400, é 80. O problema é tirar a raiz de 6.632. Mas a gente sabe que se de 6.400 já é 80, de 6.632 é mais do que 80. Nem precisamos extrair essa raiz. Portanto, a gente conclui que a menor distância, ou seja, a aranha vai andar menos se ela optar pela trajetória verde. E aí ele pede para justificar essa nossa resposta. A justificativa está nos cálculos aí. A gente pode organizar aí a nossa resposta da seguinte forma. Qual vai ser os caminhos que a aranha andou menos? Caminho verde. A justificativa a gente já tem que vai ter uma distância menor de todas, que eu vou colocar aqui entre essa situação. A menor distância de todas foi a verde, então eu vou colocar D, distância verde, que foi menor que a distância azul, né, tomada pela trajetória azul, e que, por sua vez, foi menor que a distância vermelha. Então aqui está a justificativa, inclusive com os cálculos já orientados, para o item. Vou melhorar aqui essa situação do resultado. Esse vai ser o resultado dos deslocamentos, né, das distâncias que cada situação está representada em vermelho, azul e verde. Finalizamos mais uma questão. Espero ter contribuído. Um forte abraço a todos.